Por que é que eu preciso de salvação? Nós quebramos um princípio que ofendia alguém maior do que a nossa capacidade de pagamento, né? Então Deus sendo tão grande como é, a menor ofensa que nós fizermos para ele, né, tem dimensões infinitas. A pena para isso é eterna. Ninguém pode pagar, ninguém merece. Ah, mas foi Adão. Não, se fosse só Adão, e ele era nosso representante naquela época, né? Mas só que eu também pequei, e a gente peca todos os dias. A Bíblia diz, aquele que diz que está sem pecado, está mentindo. Se você parar um pouco para olhar dentro do seu coração, se você parar para pensar que, assim, eu sou realmente bom, não sou, a gente não passa nesse teste. Então Deus, ele exige esse pagamento, mas ele diz o seguinte: eu mesmo vou pagar. Eles não podem pagar. Eles são incapazes até de entender que eles estão nessa necessidade e de como eles vão sair dessa situação. Então eu mesmo vou e pago. Ele vem, se torna um de nós, né? Ele vive legalmente entre nós, passa por tudo de forma santa. Então ele foi provado em todas essas situações, mas ele não pecou. Ele foi obediente, numa obediência que o levou até uma cruz. A gente costuma romantizar um pouco a cruz e até pensar que ele era Deus, então para ele foi simples. Não, ele passou por tudo esvaziado. Ele diz que ele se esvaziou da glória, que sendo Deus ele escolheu mesmo assim não usar toda aquela glória, aquele poder para passar por aquilo. Então ele passou de forma humana por aquela dor, mas ele passou por algo pior do que a crucificação naquele momento, que é a ira de Deus, o cálice da ira de Deus derramado sobre ele. Isso é muito maior do que as perfurações, do que tudo aquilo que a gente tem visível ali, né? Quando a gente entende que ali ele se fez pecado, ele se fez maldição, ele se fez o que nós éramos perante a Deus, juntou tudo aquilo ali de antes, daquele momento, depois do nosso porvir, e assumiu toda aquela carga de pecado. Naquele momento, Deus virou o rosto dele. Não no sentido de romantizado, como eu já ouvi algumas pessoas dizer, Deus não aguentou ver o filho. Não é isso, é porque Deus não comunga com o pecado. E naquele momento, Cristo era o nosso pecado. Mas diz que Deus se agradou de fazer isso, né? Por quê? Porque ali havia algo muito maior. E era essa nossa salvação. Ele passou por isso, com o Pai virando o rosto para ele, para que a gente pudesse ter o Pai virando o rosto para nós. Ele passou por essa dor imensa, né, indizível, não a dor da crucificação. Havia pessoas crucificadas com ele ali, mas a dor do cálice da ira, sobrenatural, uma dor muito maior, para que a gente não passasse pela dor da rejeição do inferno. Então, nesse sentido, há um mistério muito grande, há algo que a gente não consegue compreender, nunca a gente consegue compreender isso. O ser humano ele não consegue compreender. E Deus escolheu passar por isso, porque só ele conseguiria passar por isso. E aí, por fim, tem a ressurreição. Né? Ele venceu a morte, para que depois, ele é o primeiro entre muitos, nós também tivéssemos o direito de, olhando para ele, de crendo nele, de buscando imitá-lo, né, nas nossas limitações, também vencermos a morte um dia. Então a promessa é que um dia nós teremos também um corpo glorificado, teremos também a presença de Deus de uma forma que a gente consiga compreender mais forte.